Amados irmãos, amados amigos, bom dia mesmo, com saúde, paz, prosperidade, longevidade, em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, hoje nós iremos lhes falar sobre dois seres que vivem em nossas vidas, nos cercando, um nos trazendo sempre o bem e o outro querendo nos tragar. Esses dois seres são seres espirituais que lutam constantemente por nossas almas. E quem são eles? O Espírito Santo de Deus que habita entre nós, e o outro chama-se Satanás, Lúcifer, Ferrabras, e dragão, e tantos outros nomes que nós já sabemos e o identificamos. Em primeiro lugar, nós encontramos Deus. Quando nós nascemos, nós já nascemos com a permissão de Deus, sua imagem e semelhança, segundo a sua própria palavra nos fala abertamente, para que nós não sejamos enganados, porque tudo que Deus nos diz, nos fala, é claro, objetivo, porque Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é maior do que tudo que nós possamos imaginar. E o segundo é Satanás. Está em João, capítulo 8, versículo 44. E ele veio para nos atormentar. Por quê? Porque ele diz, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se furtou na verdade, porque não há verdade nele. Quando fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Você vejam que todos nós temos testemunho claríssimos agora daqueles que seguem a este ser espiritual que é da esquerda. Note como mentem, como enganam, como ludibriam, como praticam toda sorte de miséria, de atrocidade para se sobressair dos seus erros, dos seus equívocos, dos seus enganos. São todos indistintamente. Hoje, aqui no Brasil, nós temos uma liderança muito acentuada, muito diante dos olhos de quem quer ver o poder de Satanás operando sobre o país, sobre a nação, e desviando até os escolhidos, pois a palavra nos desperta, nos alerta para que nós tenhamos cuidado, que vivamos em atalaia, em oração. Em Efésios, no capítulo 6, versículo 10, o apóstolo nos diz, escrevendo a Efésios, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E continua nos abençoando, nos orientando, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E o que é que ele faz? Aos maus humildes, ele oferece coisas do mundo, dinheiro, grandeza, não é? Mas você continua sempre na miséria. No versículo 12 ele ainda diz, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós devemos estar preparados, e como nós nos preparamos? Através da oração, da busca, da perfeição. No versículo 13, ele ainda nos diz, portanto, tomai a armadura de Deus. No 14, ele diz, estais, pois, firme,
tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Portanto, estamos preparados se assim estivermos, atentos em oração, em busca da nossa consagração. Em João, no capítulo 6, versículo 37, diz: toma o que o Pai, todo o que o Pai me dará virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Nós estamos assegurados da vitória em Cristo Jesus. Portanto, preparai-vos. Jesus está voltando. Ainda em João, no capítulo 6, 44, ele nos diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Mas nós que estamos mortos, sim, meus irmãos, nós estamos mortos com o pecado de Adão. Pelo homem veio o pecado, e pelo homem Deus nos resgata nos tempos em que estamos vivendo. Portanto, prepara-te para te encontrares com teu Deus. Jesus está voltando. Ainda em João, no capítulo 6, versículo 65, ele dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Por isso, quando nós aceitamos a Cristo, as primeiras orações que os pastores, os homens e mulheres de Deus fazem é orar, suplicando a Deus, em nome de Jesus, que inscreva o seu nome no livro da vida, para que você possa ser resgatado, renovado, transformado, modificado, sendo purificado pelo sangue de Jesus. É preciso conhecer a verdade e a verdade nos libertará. E a verdade nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por mim. Ainda em João 17, 12, ele nos diz: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. E continua: quantos se convertem e aceitam Jesus Cristo e são renovados pela fé, transformados. O mais vil bandido, ele é renovado e transformado radicalmente. Agora com Cristo no seu coração, vivendo pela fé em Cristo. Ainda em João, ou melhor agora Romanos, né? Em Romanos 8, 29, ele nos diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É nele, somente nele, não há um outro nome entre o céu e a terra que tenha poder para salvar. Ainda em Efésios, no capítulo 1, versículo 3, ele nos diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Mas nós estamos no mundo, nós ainda não estamos no lugar celestial. Nós estamos no mundo da tentação, da discórdia, da inveja, da intriga, do disse-me-disse. E por isso nós devemos estar preparados para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos preparou, ele nos deu a cobertura necessária para que possamos glorificar, honrar o seu nome, o nome sacrossanto, Salvador Jesus Cristo. Ainda em Colossenses, no capítulo 2, versículo 13, ele nos diz: e quanto vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, ele, Jesus Cristo, nos vivificou justamente com ele, perdoando-nos, não é? De todas as ofensas, de todos os pecados, de todos os males que praticamos, de todos os erros das nossas vidas. Portanto, é preciso ter a certeza que está no caminho certo,
caminho da direita, caminho que não há coisas boas, há perseguição. Pois ele diz, ao aceitar-me, toma a tua cruz e segue-me. Esta perseguição, esses espinhos, teremos que resistir em oração. Ele nos conforta, ele nos dá força, ele nos dá resignação e um coração limpo e sadio ainda para perdoar aqueles que nos espinham, aqueles que nos prejudicam, aqueles que nos perseguem. Portanto, Jesus ainda disse em Mateus, ou melhor, vamos para 1 Pedro primeiro. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para que a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Aleluia! Glória a Deus! É preciso conhecer o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo, para se ter a certeza de tudo isso pela fé em Cristo Jesus. Aí em Hebreus, no capítulo 5, versículo 7, ele nos diz, nos afirma, qual nos diz da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas que podiam livrar da morte. Foi ouvido quando o temia. Temer a Jesus não é ter medo. Temia que é respeito, é consideração, é fé. Aí em Hebreus, capítulo 7, versículo 5, Hebreus capítulo 7, versículo 25. Portanto, meu irmão, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. É nossa obrigação orar por aqueles que nos perseguem, orar por aqueles que estão em caminhos das trevas e que não olham, ficam cegos, que não escutam a palavra, ficam mudos, ficam surdos. É nosso dever insistir em pregar este evangelho, como nos países comunistas, onde Satanás domina. Já foi proibido aqui se pregar nos presídios. Quantos saíram dali salvos, renovados, transformados, homens do mal para agora praticar só o bem? É preciso conhecer a verdade para que a verdade nos liberte, não é? Ainda em Mateus 19, 26, Jesus diz, olhando para eles, disse-lhes, aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Transforma os corações do mais vil pecador, o mais vil bandido, o mais perverso. Deus transforma em uma ovelha. Portanto, santificai-vos pela fé em oração, buscando a perfeição de que Cristo quer que nós tenhamos. Não é? Ele ainda em Hebreus, não é? Ele nos diz, pela graça, sois salvos mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se vanglorie. Satanás tem poder, meu irmão. Satanás tem poder. Ele foi um anjo criado por Deus, que se revoltou contra a autoridade de Deus. Ele é maligno, ele é perverso, ele é capcioso. Ele usa os seus para destruição. Destrói países, destrói pessoas, seres humanos. Foi do bem? Ele está contra. Foi do mal? Está com ele. E tudo que é terreno ele oferece e dá. Satanás foi criado por Deus, mas queria tomar o trono de Deus. Não é? Portanto, é preciso nós conhecermos Isaías capítulo 14, versículo 13, ele nos diz, e tu dizias no teu coração, Satanás, né? Isso aqui é Satanás. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte.
torne-se o cabeça de um reino de espíritos malignos chamados demônios, seus anjos. Abri, pois, os teus olhos, desentupi, pois, os vossos ouvidos e ouvi a voz do Senhor Deus. Ainda em Mateus 25, 41, seu poder tanto no reino celestial quanto na terra é muito grande e não deve ser subestimado. No entanto, embora Satanás e suas forças sejam formidáveis inimigas, Jesus Cristo esmagou o seu poder, cumprindo a profecia de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que nos diz: a cruz de Cristo observe a vitória. Em João, capítulo 12, versículo 31, ele nos diz: agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. No versículo 32, ele nos diz: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Todos virão a mim. Eu estarei de braços abertos, recebendo todos aqueles que no caminho estreito e espinhoso venceram. Foram lavados realmente pelo meu sangue. Glória a Deus. Aleluia. O príncipe deste mundo é ele. O príncipe deste mundo é Satanás. Não é? Está em João, capítulo 16, versículo 11. O príncipe deste mundo já está julgado. E Jesus um dia destruirá completamente o poder de Satanás e purificará a criação. Em 2 Pedro, no capítulo 10, capítulo 3, versículo 10, ele nos diz: mas o dia do Senhor virá como ladrão. Não é? Vejam bem, virá como ladrão, de noite, no qual os seus passarão um grande estrondo. Grande estrondo. E os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Tudo será destruído. Haverá um novo céu e uma nova terra para aqueles que venceram o caminho estreito e espinhoso. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. Jesus está voltando. Poder celestial de Satanás no mundo. Ele tem poder. Ele tem poder. O poder de Satanás tem reputação no domínio espiritual. Está em Judas, capítulo 1, versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Onde tem acesso, não é? Limitado em Jó. Em 1:16-12, Satanás está diante de Deus e relata que ele estava a rodear a terra e passear por ela, tentando o povo de Deus. E Deus pergunta a ele: Satanás, viste meu servo Jó? Imediatamente ele começa a acusar Jó, não é? De insinceridade, de negativas. Ele só ama a Deus pelas bênçãos que Deus dá a ele. Estende a mão, diz Satanás para Deus, e toca tudo que ele tem, e verás se não blasfemará contra ti na tua face. Deus concede a Satanás permissão para afetar as posses e a família de Jó, mas não a pessoa dele. E Satanás sai para destruir a família e tudo que o Jó possuía em sua vida. Em Jó 2, Satanás volta à presença de Deus e desta vez é permitido, não é, afetar a saúde pessoal de Jó. Meu amado, leia o livro de Jó e leia toda a perspectiva de Jó, fornecendo-nos um exemplo de como lidar
com o sofrimento imposto por Satanás para destruir a nossa fé, para destruir tudo aquilo que nós plantamos no caminho estreito e espinhoso, para que venhamos a cair e não termos mais força para nos levantarmos. Mas o Deus Todo-Poderoso está de mãos estendidas, querendo segurar a tua mão e te puxar do pecado, da lama, das trevas, para a sua luz e te dizer: vinde, bendito do meu Pai. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. Jesus está voltando. Até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue te abençoando abundantemente. E os santos dizem amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém.